Queridos irmãos, amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre cada um de vocês. Nós estamos aqui com um prazer indizível de apresentar curso este que será a abordagem do tema e do assunto bibliologia. É a disciplina que nós iremos tratar durante essas aulas que começam agora. E para tanto eu gostaria de convidá-los para lermos um texto da Palavra de Deus, para darmos início à nossa aula introdutória de bibliologia. Onde você estiver, se possível for, abra sua Bíblia comigo. Na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, e nós leremos o versículo 16, que sem dúvida alguma é um dos textos áureos no que diz respeito à disciplina de bibliologia. Vejam só o que diz a palavra de Deus. Eu estou usando a versão Almeida Revista e Corrigida, que assim nos diz: toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus. Bom, eu sou o pastor Rodrigo Ursino e a partir deste momento eu te convido para uma viagem ímpar e singular pelas páginas da Bíblia Sagrada. Você não pode ficar de fora, você não pode perder uma aula sequer, porque nós estaremos tratando de temas e de assuntos extremamente importantes para a nossa vida espiritual e também para a nossa vida intelectual. Os teólogos e teólogas que estão cursando conosco não pode perder o que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos lá? Muito bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nós estaremos abordando alguns assuntos dentro dessa disciplina que é uma das mais importantes da teologia. Você já parou para pensar? Sem a Bíblia não existiria teologia. Não existe uma teologia sólida que não esteja baseada na Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Gostaria de voltar e frisar exatamente esta última frase. Sim, a Bíblia é a Palavra de Deus. É assim que eu creio, é assim que os professores da Academia de Pregadores também creem. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. É engraçado que em alguns círculos evangélicos nós ouvimos algumas vezes alguns irmãos, algumas irmãs dizerem assim: a Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco. Eu quero reiterar e dizer aos irmãos que estão nos assistindo neste momento: a Bíblia aberta ou fechada, ela é a palavra de Deus. Ela não perde o seu mérito, ela não perde a sua autoridade. É lógico que quando ela está aberta, ela tem um papel fundamental na nossa vida, mas quando ela é praticada, porque a Bíblia aberta, somente aberta, por si só, não tem efeito algum na vida de ninguém. A palavra de Deus só tem efeito quando ela é praticada, quando ela é vivida. E quando ela é feita dessa maneira, todas as outras coisas, elas ficam para trás. E a Bíblia se torna o maior de todos os livros para a vida daquele que nela crê. Amém? Glória ao nome do Senhor. Muito bem. Quais os assuntos, professor Rodrigo Ursino, nós estaremos abordando nessa matéria? Vamos lá. Em primeiro lugar, nós estudaremos a questão da introdução à Bíblia. Falaremos da divisão dos testamentos, falaremos da composição dos livros, livro por livro, separado por grupos. Falaremos também sobre a questão da escritura, a importância da escrita, os manuscritos sagrados. Falaremos sobre as línguas originais em que a Bíblia foi escrita. Falaremos sobre os materiais que a Bíblia foi escrita, desenvolvida, os instrumentos que foram utilizados na escrita, na documentação da palavra de Deus. Falaremos também sobre a questão da inspiração divina, que é um dos assuntos primordiais
da bibliologia, a inspiração divina. Nós falaremos com muito afinco e vamos focalizar com muita veemência, com grande destaque, porque essa é uma doutrina fundamental da palavra de Deus. Falaremos também sobre as teorias. Sim, por que não? As teorias da inspiração. São diversas as teorias da inspiração. E aí nós vamos desde a teologia liberal, ortodoxa, neo-ortodoxa, passando por todos esses níveis, entenderemos qual é o papel da inspiração, verdadeiramente falando, da palavra de Deus na vida daquele que nela crê. Por exemplo, falaremos também sobre a questão da autoridade da Bíblia. Sim, este é um assunto fundamental da Escritura, a autoridade que ela possui. Falaremos também sobre sua canonicidade. Este assunto do cânon, ele tem muito a nos ensinar e tem muita coisa boa para a gente escavar neste tesouro chamado inspiração divina e no que diz respeito ao cânon sagrado, a formação da Bíblia, como ela chegou até nós. Essas são coisas que abordaremos na disciplina de bibliologia. Falaremos também sobre a questão dos livros apócrifos. Sim, falaremos de uma maneira bastante detalhada sobre os livros apócrifos, aqueles que não estão na nossa Bíblia, que contém 66 livros, mas que estão, por exemplo, em número de 7 a mais na Bíblia católica. A Bíblia católica romana, para quem não sabe, ela possui 73 livros. São 7 livros a mais que a nossa Bíblia, o nosso cânon, o cânon protestante. São coisas que nós desenvolveremos no decorrer de cada aula. E também, chegando ao fim, nós estudaremos de maneira bem detalhada, no que diz respeito ao tempo que teremos, sobre as traduções da Bíblia. São diversas as traduções bíblicas e elas são de suma relevância para todos aqueles que amam a palavra de Deus, pois sem essas traduções nós, sem dúvida alguma, não estaríamos aqui, porque a Bíblia foi traduzida para nós na nossa língua, a língua portuguesa. Então, eu te convido mais uma vez para esta viagem dentro da bibliologia. A Bíblia Sagrada tem a fundamentação, ela tem o centro, ela tem o teor, a magnificência de Deus revelada nela. Nós estaremos abordando todos esses assuntos com a ajuda de Deus para o crescimento de cada um dos irmãos e irmãs que contribuem e que estão, de fato, integrados e que estão ligados. Que Deus te abençoe, onde quer que você esteja neste momento. Muito bem. Gostaria de dizer de início que a Bíblia não é um livro qualquer. Volto a frisar. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é um livro singular em todos os seus aspectos. A Bíblia em nada pode ser comparada a outros livros. A Bíblia é um livro fenomenal, um livro sobrenatural. E por que não dizer? A Bíblia é um livro divino e humano ao mesmo tempo. Humano e divino ao mesmo tempo. Por quê? Porque apesar de a Bíblia ser a palavra de Deus, ela foi escrita por homens. Sim, é claro, ela foi escrita por pessoas, homens de carne e osso como nós somos. Mas a questão interessante e importante nesse assunto é que, apesar de ser escrita por homens, ela tem apenas um autor. Sim, o autor da Bíblia se chama Deus. O nosso Deus é o único autor da Bíblia, mas ela foi escrita por diversos homens. Homens que viveram em épocas diferentes, que tiveram profissões diferentes, que tiveram questões diferenciadas, mas que foram usados poderosamente por Deus para escrevê-la. E chegou até nós como nós a temos hoje. E glória a Deus por isso. Muito bem. Então, a Bíblia, sendo um livro singular, ela se destaca no cenário de toda a literatura mundial, porque ela é o livro dos livros, o livro que muda histórias,
o livro que modifica vidas, o livro que pode mexer com uma sociedade inteira e pode levá-la ao crescimento em todas as áreas no que diz respeito às coisas positivas. A Bíblia é a palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia, sendo um livro singular, ela não pode ser apenas lida. Tem muita gente por aí que acha que, ao ler a Bíblia, está fazendo algo obrigatório. E a Bíblia não é um livro para se ler. A Bíblia é um livro para se examinar. Foi o que Jesus disse. Vocês se lembram? Jesus disse assim: examinai as Escrituras. Jesus nunca disse, leiam as Escrituras. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Olha que coisa linda. Glória a Deus. São elas que testificam de mim. Portanto, examinai-as. Não leia apenas. Examine a Bíblia. Ler, nós lemos qualquer livro, revistas, páginas de jornais, bulas de remédios, mas quando nós falamos da Bíblia, nós temos que examinar. E o que significa isso? Se debruçar diante dela como palavra de Deus, pedir revelação de Deus, pedir auxílio do Espírito Santo para que ele nos ajude a interpretá-la da maneira que ela deve ser interpretada. Porque a Bíblia é o único livro do mundo, olha que coisa tremenda e interessante. Onde você estiver, se puder, dê um glória a Deus aí por conta do que eu vou te dizer agora. A Bíblia é o único livro do mundo que todas as vezes que lemos, lemos na presença do seu autor. Já parou para pensar nisso? A Bíblia é o único livro do mundo que quando você o lê, lê na presença do seu autor. Ora, ninguém melhor do que o autor de um livro para explicar a respeito desse livro. É verdade ou não é? Ninguém melhor do que o autor de um livro para explicar a respeito desse livro. Então, por que quando nós lemos a Bíblia, às vezes nos esquecemos disso? Precisamos estar atento a esta verdade. Todas as vezes que estamos lendo a palavra de Deus, o autor dela, o Espírito Santo, que inspirou e usou os seus escritores, está presente. E ele pode nos trazer a verdadeira interpretação quando estamos em oração, em comunhão e em intimidade com ele. Outra coisa interessante é lembrarmos que, quando se trata de Bíblia, não existe ninguém que seja capaz de dizer ou de falar: eu conheço tudo sobre a Bíblia. Não, na Bíblia não. Você pode conhecer de algum livro tudo que esse livro traz, mas falando-se e tratando-se de Bíblia, ninguém pode dizer que conhece tudo. Por quê? Porque a Bíblia é um livro que contém uma fonte inesgotável, imensurável e incalculável de tesouros, de riqueza de conhecimentos, de sabedoria divina, que pode ser entregue a todo aquele que nela crê e que sabe que o seu autor não é apenas humano, mas é, sobretudo, divino. A Bíblia é um livro singular. Então, se tratando de Bíblia, ninguém pode dizer que sabe tudo, porque diante da Bíblia, todos nós sempre, friso novamente, destaco novamente, diante da Bíblia, todos seremos alunos, sempre, eternamente alunos. Ninguém pode se considerar um PhD de Bíblia, porque na Bíblia todos nós seremos sempre alunos. A pessoa pode ser PhD em Harvard, em Cambridge, em qualquer uma dessas grandes universidades do mundo, mas a Bíblia sempre será algo que nunca será esgotado. O assunto que nela está contido sempre produzirá, sempre jorrará como uma fonte inesgotável para as nossas vidas. Louvado seja o seu santo nome. Olha que coisa interessante. A Bíblia, ela é um livro singular no sentido de que também ela nunca é um livro antigo. Sim, volto a repetir, a Bíblia nunca se tornará
um livro antigo, ou quem sabe até velho, como algumas pessoas dizem, que a Bíblia é um livro antiquado, a Bíblia é um livro que já está obsoleto. Muito pelo contrário, a Bíblia é mais atual do que o jornal de hoje. Sim, a Bíblia sempre será atual. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Se a Bíblia não fosse tão atual, é claro que ela já cairia em desuso há muito tempo. Mas pelo fato dela ser inspirada por Deus, ela a cada século que passa, por incrível que pareça, ela se torna mais atual do que antes, porque ela nunca se torna antiga e nunca se torna obsoleta. Ela sempre será a atualíssima palavra de Deus. Outra coisa interessante é que a bibliologia, ela vai nos mostrar que o centro das Escrituras, o centro da Bíblia, é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus, o Cristo. Sim, Jesus, o Messias. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, Deus. Jesus é o centro da Escritura Sagrada. Do Gênesis ao Apocalipse, ele é, sem dúvida alguma, o centro das Escrituras. Não há Escritura sem Jesus. Não há Jesus sem Escritura. Ambos fazem uma síntese perfeita e mostra a todos nós a sua capacidade de inspiração, de espiritualidade, de revelação, e modifica a nossa vida por completo, porque Jesus é o centro da Escritura. Assim como a Bíblia é um livro divino e humano ao mesmo tempo, Jesus é 100% homem, 100% Deus. Eles têm dupla natureza. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia é um livro singular em todos os aspectos. E eu creio que onde você está regozijante e se alegrando na presença de Deus, porque você tem em mãos o livro dos livros, a palavra do Senhor, para meditar e refletir em tudo aquilo que ele ensina. Outra coisa interessante é que a Bíblia, sendo um livro divino e humano ao mesmo tempo, sendo ela a palavra de Deus, tendo como centro Jesus Cristo, nós percebemos que, se tirarmos Jesus da Bíblia, ela se torna um livro qualquer. Jesus é o centro da Escritura. E sem Jesus, nós não temos a revelação de Deus. Sem a Bíblia, nós não temos a revelação de Jesus. Então, ambos andam juntos. Ambos andam sempre ligados e atrelados um ao outro. A Bíblia sem Jesus, eu atrevo a me dizer, ela é exatamente como a matemática sem os números. A Bíblia sem Jesus seria como o céu sem estrelas. A Bíblia sem Jesus seria como o mar sem peixes. A Bíblia sem Jesus não seria a Bíblia. Jesus é o centro, a base, o alicerce de todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Louvado seja Deus. Então, quando nós falamos de bibliologia, nós temos que colocar em mente uma coisa muito importante. Eu gostaria que você prestasse atenção. A bibliologia é a base das principais disciplinas da teologia. A bibliologia, ela vai dar sustentação às outras disciplinas que virão. Por exemplo, a bibliologia, ela vai tratar da história da formação dos escritos sagrados e também a organização dos mesmos. E daí, todos os outros textos, todas as outras disciplinas virão se alicerçar em cima da bibliologia, porque a bibliologia vai trazer esta base para a cristologia, para a angelologia, para a eclesiologia e assim por diante, até chegarmos na escatologia, que é a última disciplina da teologia sistemática a ser analisada. Eu trouxe aqui para vocês alguns livros para recomendar-lhes nessa primeira aula, na aula introdutória. Eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, o livro A Bíblia através dos séculos. A Bíblia através dos séculos, de autoria do pastor Antônio Gilberto,
pastor da Assembleia de Deus. Eu trouxe para vocês também o livro Introdução à Bíblia. O livro Introdução à Bíblia, Como a Bíblia Chegou até Nós, é um livro de dois gigantes da teologia, que eu creio que você já conhece, Norman Geisler e William Nix. Este aqui eu recomendo muito. Parte do nosso material é extraído desses dois livros principalmente. Trouxe também para apresentar a vocês o livro chamado Palestras Introdutórias à Teologia Sistemática, do pastor Henry Clarence Thyssen. Um grande livro que vai falar sobre bibliologia em uma das suas páginas, em alguns dos seus escritos. Também trouxe aqui para apresentar a vocês, como recomendação à bibliologia, o livro Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, que também da CPAD, do Ralph Gover. Um livro muito vendido, já são mais de 175 mil exemplares, um livro muito interessante, ilustrado, que traz muitas coisas dos tempos bíblicos para nós, para nos inteirarmos no que diz respeito aos tempos que estão contidos na cronologia bíblica. E por fim, trouxe também, como recomendação, este livro, que é um livro muito interessante, que é da Sociedade Bíblica do Brasil, que é A Bíblia e Sua História, o surgimento e impacto da Bíblia. Um livraço, também todo ilustrado, que vai trazer à tona muitas questões da bibliologia. Toda a história da Bíblia está contida aqui nesse livro. Então, se você puder adquirir, faça isso, porque você será enriquecido em muito no que diz respeito ao conhecimento teológico da bibliologia. Estou aqui também com uma Bíblia muito importante no estudo da Sagrada Escritura, que é a Bíblia de Jerusalém. Sim, a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia conhecida no âmbito e no campo católico, inclusive ela é da editora Paulus, e é uma Bíblia que vai trazer também consigo os livros apócrifos, os livros que eu disse para vocês no início da aula, que não estão contidos na nossa Bíblia, a Bíblia protestante, no nosso cânon. São livros a mais. E ela contém uma tradução muito boa. Portanto, se você puder também adquirir, faça isso e você não estará perdendo em nada. Claro, quando ler, você estará sendo edificado intelectualmente. Então, nós temos algumas recomendações a serem feitas. Eu gostaria que você acatasse a elas, principalmente você que vai continuar o nosso curso, assistindo e estudando em todas essas aulas. E você perceberá em quanto sua vida mudará. Porque o conhecimento é algo infinito. Nós nunca poderemos dizer que sabemos muito. Nós sempre seremos alunos na escola da Bíblia. Portanto, faça isso e você será abençoadíssimo para a glória de Deus. Outra coisa interessante que eu gostaria de frisar aos irmãos, de analisar e destacar com vocês, é que a Bíblia é um livro totalmente diferente de qualquer coisa, de qualquer outro livro que você já tenha lido, porque ela é divina e ela está agrupada e organizada de acordo com aquilo que Deus quis que estivesse organizado. Deus fez com que a Bíblia chegasse até nós como ela chegou, e isso com auxílio, com a ajuda de alguns homens que foram instruídos e que foram inspirados por Deus, que receberam até revelações da parte dele para que isso fosse feito. E quando isso aconteceu, nós temos o cânon da Sagrada Escritura que temos em mãos. Os livros que nós temos em mãos são os livros que Deus quis que estivessem conosco. Cremos nisso pela fé que temos em Deus. Mas mesmo assim, a Bíblia sendo um livro divino, ela não está em ordem cronológica. Você já deve ter percebido que quando se lê a Bíblia, você percebe que a Bíblia não está em ordem cronológica, isto é, não estão de acordo com os acontecimentos, os fatos que estão nela narrados. Eles estão sendo de maneira
variada, colocados na palavra de Deus. E nós temos o papel de organizá-los. É claro que existe já, nos dias de hoje, Bíblias que se preocupam exatamente com isso, com a cronologia, com a organização dos fatos. Existem Bíblias já que fizeram com que esse papel fosse desenvolvido. Mas eu estou destacando essa questão porque ela é de suma importância para o entendimento da Escritura. Porque se eu não souber que a Bíblia não está em ordem cronológica, eu terei muitas e muitas dificuldades ao tentar interpretá-la. Eu creio que você, assim como eu, já teve muitas dificuldades ao interpretar ou tentar interpretar a Bíblia em alguns determinados textos que também não são fáceis de serem interpretados, porque a Bíblia também tem essa questão, nem todos os seus textos são fáceis de serem interpretados, e você se deparou com textos que aparentemente se contradizem, mas ao passo que você estuda e se aprofunda no assunto, percebe que não está se contradizendo e que os textos estão apenas de maneira desorganizada, entre aspas, é claro, mas não estão em ordem cronológica. É isso que eu estou destacando para você. Principalmente na questão dos impérios. Isso é muito importante. Quando você analisa a questão dos impérios bíblicos, você vai perceber que alguns livros que eram para estar lá na frente estão lá atrás. O maior exemplo disso é a questão do livro de Daniel. Eu não sei se você já reparou, mas o livro de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 5, o império ali é o Império Babilônico. E do capítulo 6 ao 12, já mudou tudo. O império é o Império Persa. Por exemplo, quando Daniel ele é lançado na cova dos leões, a chamada cova dos leões, isso acontece no capítulo 6 do seu livro. Só que no capítulo 6 de Daniel, ele já não é mais aquele jovem do capítulo 1. Se passaram mais de 70 anos. E como a gente sabe disso? Porque quando Daniel chega na Babilônia, ele chega com os cativos da primeira leva, da primeira invasão de Nabucodonosor, quando ele faz isso em Jerusalém, e leva os príncipes, e Daniel estava entre eles. E quando lá chegam, Daniel estava praticamente como um adolescente, com cerca de 15 para 16 anos, junto com seus amigos Misael, Ananias e Azarias, que posteriormente também, assim como ele, receberão outros nomes dos deuses da localidade Caldeia. Então, no capítulo 6, isso significa que Daniel já está com mais de 85 anos de idade. E é interessante nós lembrarmos que, infelizmente, em algumas retratações artísticas, nós percebemos um grande erro. Em filmes, em desenhos, em revistinhas bíblicas infantis, que Daniel, quando é lançado na cova dos leões, ele é apenas um menino, um jovem. E não é isso que a Bíblia fala. Isso até aumenta o milagre. É claro que a Bíblia não precisa disso e nem Deus precisa que isso seja feito. Mas isso parece até que aumenta o milagre. Porque quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele já era um ancião de dias. E mesmo assim, ele foi livre porque Deus era com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia, ela se destaca nesse cenário porque ela é um livro único, ímpar, singular, em todos os sentidos, em todos os aspectos. E mesmo assim, ela não está em ordem cronológica. Se fosse para a Bíblia estar em ordem cronológica, e se ela assim estivesse, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Mas o livro de Jó não é o primeiro livro que aparece na Escritura. E alguém pode perguntar, mas por que não? Ora, a resposta é muito simples. Imagine você se o primeiro livro que você encontrasse na Bíblia fosse o livro de Jó. Seria bastante estranho. Seria algo incoerente. Estaria em ordem cronológica? Sim, mas não estaria na ordem da lógica e da coerência. A cronologia, ela não pode estar acima da coerência. Então, qual fator que foi utilizado pelos organizadores do cânon sagrado? O fator coerência. Exatamente essa palavra, o fator coerência. Porque sem a coerência bíblica, nós
não entenderíamos essa questão. Imagine se o livro do Jó fosse o primeiro a ser encontrado na Escritura e depois viesse o Gênesis. Ora, seria uma coisa descabida, mas organizadamente foi colocado o livro do Gênesis, que significa no grego livro das origens, livro dos começos, ou no hebraico Bereshit, né? O livro dos inícios, do princípio. Foi colocado em primeiro lugar exatamente pela coerência, pelo fator coerência, porque senão nós não entenderíamos essa questão. Um livro que começa a falar de um personagem e depois, lá no meio, vai falar sobre a criação da humanidade. Falar de Jó antes da criação da humanidade seria algo, no mínimo, curioso. Mas os organizadores deixaram isso bem claro para nós, para que entendamos que a Bíblia não está em ordem cronológica, mas apesar disso, ela está de uma maneira organizada para que entendamos o seu conteúdo, para que não cause tanto espanto ao lermos e tanta dificuldade em suas interpretações. Eu espero que isso tenha ficado bastante claro para todos vocês. Outra coisa interessante é que quando nós estudamos a matéria de bibliologia, nós precisamos entender, em primeira instância, que os livros sagrados nela contidos são livros de inspiração divina, como eu já disse aqui algumas vezes. E se esses livros são de inspiração divina, nós precisamos entender que eles têm muito a nos ensinar, que eles têm muito a nos transmitir, porque é a palavra de Deus escrita. Sim, exatamente isso. É a palavra de Deus escrita para nós. E nós vamos falar em alguns capítulos adiante sobre a importância da escrita da palavra de Deus. Porque Deus não se comunicou e não continuou a se comunicar como se comunicava no passado a todos nós. Ele escolheu escrever, deixar relatado, deixar documentado e bem documentado aquilo que ele disse. Isso é muito importante para todos nós. A Bíblia é um livro fantástico, um livro especial, um livro amado por todos nós, odiado por alguns, mas que tem o poder de mudar a história, de mudar as nossas vidas. Então, quando você ler a Bíblia, saiba de uma coisa: a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia está acima de todo e qualquer livro. A Bíblia, ela tem um poder de modificação e de transformação de vidas, de mudança de caráter, de valorização da moral divina para todos aqueles que creem nela. Que Deus possa te abençoar nessa aula introdutória e eu te convido a continuarmos o estudo pelas páginas da Sagrada Escritura e da bibliologia, a matéria fundamental da teologia. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Shalom a todos.